uma artista chilena que estudou muito a parte de etno, a parte principalmente morfológica, e pintor, né? Aí ele tinha esse quadro entre todos os outros e disse que... Pega isso aqui, essa imagem. E disse que ele não conseguiu vender e estava me dando. Ele era meu amigo. É ainda, né? Aí ele disse, sabe por que eu não vendi? Porque o peito da mulher, o pessoal disse que ficou desproporcional. Eu digo assim, não. Aí eu associo com essa foto, né? Não é igual. Ele desenhou a realidade, né? Mas o povo que pensa, é igual, é igual. Né? Bom, só para ter uma ideia, com o Yanomami, o primeiro contato e o trabalho foi quando eu era aluno aqui na UNB. Eu fiquei mais especializado numa doença, numa filária de origem africana, que é transmitida pelo borrachudo, lá para o sul. Na Amazônia chama Pium, né? E chamam Cocerca volta, o verme. Então eu sempre fui ligado com essa região, com esse grupo indígena, desde a universidade, porque é onde tinha a doença. 3 sintomas principais, essa doença. A pele enruga, fica tipo uma pele de elefante, pele de crocodilo, assim, né? Eles interpretavam isso como um incesto. A pessoa que estava com aquele tipo de pele pulou a cerca, e os primos cruzados que tem que ser usados para o casamento, cruzava entre primos diretos ou coisa parecida. Então era um incesto, aquilo era uma praga mostrando, né? A outra é coceira, que a filária dá muita coceira, né? Tipo essas coceiras de mucuim, de carrapato, né? Então, normalmente, esse sintoma, ele é pensado como se fosse sopro de veneno dos grupos inimigos. Ou planta urticantes, né? Mas normalmente é veneno, a interpretação é veneno, que um grupo jogou veneno, certo? E a cegueira é coisa de velho. Então, os 3 principais sintomas não eram interpretados como doença. Então, a gente trabalhou, fez cartilha, tivemos algumas pessoas para auxiliar a gente nisso, para que eles entendessem que o que eles tinham era uma doença, não eram essas outras coisas, né? Mas sem tirar a verdade deles. O exame para a doença era tirar uma biópsia de pele, sem sangue, porque com sangue poderia ser outra doença. Então, tirar um pedacinho da pele era uma invasão muito grande e tinha muitas restrições. Tinha que ter confiança, tinha que ter tudo, certo? É como o Yanomami normalmente não aceita os mais afastados tirar fotografia, porque rouba a alma. Certo? A fotografia rouba a alma. Então não aceita nem ser filmado, nem tirar fotografia. Então, do mesmo jeito que isso tem um aspecto de invasão, a biópsia para ver se tinha o verme também. E tem tubos que nem esse, ó, onde tem os vetores das doenças de todo o Brasil e parte do mundo também aqui guardado. Isso é uma coleção que a maior parte é do INPA, de Manaus, que está sob emprestado para mim, depois que eu coletei, que eu trabalhei, que eu consegui. É só eu sair andando aqui, muitas espécies novas, muitas coisas novas aqui do Cerrado. É só eu andar. Eu parei de andar um pouco, porque cada vez que eu andava, bicho novo. Por exemplo, nos anos 90, quando nós chegamos lá em Chitei, essa divisa do rio, na cabeceira do rio Parima, tinha uma doença que aparecia sazonalmente, era uma doença, mas ninguém sabia o que era, que a maior parte das crianças, numa certa época, tinha uma disenteria com sangue muito grande. E não tinha tratamento, não tinha nada, dava remédio, poderia ser ameba, poderia ser giardia, mas não era. A realidade era, eles comem muitos artrópodes, muito inseto, caranguejo, como coisa da natureza. Então tem uma certa época do ano que tem muita lagarta de borboleta que vivem gregariamente, aqueles bolos de lagarta. Certo? E é uma delícia. Certo? Só que as lagartas de borboleta, elas têm esses cerdas com toxina.
certo? Então eles pegam, queimam a lagarta por fora, certo? E aí dá uma mordidinha e chupa depois. Certo? A gente come camarão, é o mesmo processo. Só que as crianças pequenas não esperam o fogo terminar a queimar todos os espinhos com toxina. E aí eles comiam as lagartas de borboleta com o espinho, com o espinho e a substância interna ativa, né? E aí tinham a diarreia, tinham tudo. Coisas assim, coisas culturais mesmo. Sabe? Então tem várias coisas, ao longo dos anos tem muita coisa assim. Aí, a partir do momento que se a gente detectou que era a alimentação das lagartas com os venenos que faziam a diarreia, aí foi conversado com eles para que eles ou cozinhassem bem e não dessem acesso para as crianças, que era mais para as crianças pequenas, ou então evitassem aquilo, né? E comem muitas lagartas, vários tipos. É bom. A principal pergunta é a seguinte: como eles veem que a gente vê eles? Se a partir do momento que a gente começa a trabalhar com esse tipo de estrutura, a gente consegue ser efetivo na epidemiologia, no tratamento e tudo. Em 1994 ou 95, dentro de um programa entre 6 países, programa de eliminação da oncocercose. Então, um dos lugares que tinha que ir era a base do Pico da Neblina, onde tem a comunidade, a Maturacá. E então nós estávamos fazendo com o helicóptero da Força Aérea, com apoio, todo o levantamento, tanto dos indígenas que tinham ou não a doença, um levantamento epidemiológico, como dos vetores, né? Aí chega a pista em Maturacá, aí dali a gente ia para outras aldeias de helicóptero. Quando nós voltamos, nós fomos na pista, já para pegar o avião que veio de Manaus, um avião pequeno. E aí parte da comunidade estava lá. E aí eu desci, eles me cercaram e disseram que queriam que eu levasse um menino, que era o primogênito, chefe, para que ele fosse uma... Eu estou falando com essas palavras, mas não foram com essas palavras, né? Para que ele fosse uma interface entre a nossa cultura e a deles. Tá? Então, eu disse, poxa vida. Aí, um menino pequeno, e era o primeiro. Então, um ano depois, então, eu voltei com ele, aí fizemos toda a parte legal e cartório e tudo, para poder ele estar... Não, eu assumi a responsabilidade de educação, alimentação e tudo oficial, certo? Perante FUNAI, perante Justiça, perante cartório, certo? Porque a princípio ele tinha ido só, né? Então, e ficou todo esse tempo comigo, até agora que ele está voltando. Ele depois fez exército, terminou os estudos, certo? E agora está voltando para Maturacá, certo? Já com uma bagagem razoável, certo? Para poder servir de interface, ou seja, ele consegue absorver a nossa cultura, certo? E consegue, e nunca, todo ano ele ia, sempre foi para lá, então ele manteve a parte cultural também de lá. Certo? Ele tinha um jeito especial de querer se comunicar comigo, e ele sabe que eu gosto das coisas tudo no mesmo lugar, porque eu não fico pensando onde é que eu coloquei, né? Eu vou naquele lugar, né? Para pegar. Aí quando ele queria falar comigo e não tinha muita, assim, coragem ou coisa parecida, ele trocava tudo dentro de casa, do lugar. Quando eu chegava do INPA, olhava aquilo, queria minhas coisas. No início eu não entendia, mas depois eu comecei a entender que ele queria falar comigo. Aí eu disse, o que é que você quer? Aí ele começava a falar. Era o jeito de dizer, eu quero falar contigo, né? Ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de aprender com ele muita coisa, eu espero que ele tenha aprendido, principalmente que não é pela cor, não é se é Flamengo e Fluminense ou Vasco, tem mais além disso, certo? Porque entre eles também tem. Então, toda essa diversidade, essas lutas por
por pensamentos, por tudo, né? Então ele aprendeu, eu acredito, pelo que ele demonstra, né? Mais do que consegue conversar com um budista, com um católico, com um espírita, com tudo.